Boa noite, pessoal. Estamos em aqui mais uma palestra do Jeff, do grupo de estudos. Hoje, nosso querido parceiro William, o Zoom, vai falar sobre Solid, conceito e tudo mais. Will, fica à vontade, tá? Beleza? Antes de mais nada, queria agradecer a presença. Muito obrigado aí, Kainé, pelo espaço. E obrigado aí, pessoal, que também está aqui na nossa causa. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês preferiram estar aqui com a gente, né? Então, bora lá. Vou começar me apresentando. Quem que sou eu, né? Eu sou o William, tenho 24 anos, eu sou um desenvolvedor back-end, né? Na minha experiência passada, acabei virando full stack, ganhei uma paixãozinha de leves por front-end, comecei a respeitar mais o pessoal de front. Bom, eu gosto de viajar, sou uma pessoa eclética, então gosto de todos os gostos musicais, tenho um irmão gêmeo, eu gosto de dar palestras, e é exatamente por isso que eu tô aqui, né? Trabalhei muito tempo no setor bancário, e hoje eu tô no setor de educação, né? Bom, o que eu vou abordar hoje nessa palestra? Eu vou fazer uma leve introdução, uma pincelada em programação orientada a objeto. Depois eu vou falar efetivamente o que é o Solid. E eu vou explicar cada letra, o que significa cada letra, que ele é um acrônimo de acrônimos, né? E vou dar alguns exemplos práticos enquanto eu vou passando pelas explicações das letras. E depois, no final, faço um geralzão dos benefícios do que o Solid traz para a gente no desenvolvimento, tá? Então, em primeiro lugar, o que é a programação orientada a objeto? Basicamente, ela é um paradigma, né, que a gente segue na hora de desenvolver um software. E esse paradigma, ele organiza o código observando o objeto. Ele faz todo o desenvolvimento em cima da ideia de um objeto. E o que é o objeto? Ele é basicamente uma entidade ou conceito do mundo real, né, ou abstrato. Então, vou dar um exemplo. A gente consegue pegar, por exemplo, criar um objeto pagamento, né? A gente consegue criar um objeto cliente. Então, ele é basicamente uma abstração do mundo real no código, né? E ele se debruça em quatro pilares, conhecidos como encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração, né? Dando uma breve explicação do que é cada um deles, o encapsulamento ele é uma camada de segurança, né, das nossas propriedades, métodos, e ele basicamente serve para reduzir a complexidade e proteger esses dados contra acessos indevidos. Então, a gente vai conseguir evitar que uma entidade terceira mexa com os nossos dados, as nossas propriedades de maneira indevida, né? A gente tem a parte de herança, né, que ela basicamente é o reaproveitamento do código, né, ela permite uma criação de hierarquias, como classe pai e classe filha. Então, a classe pai, digamos que ela tem algumas propriedades e métodos, a classe filha vai herdar todos esses atributos, todos esses métodos da classe pai, né. E temos também o polimorfismo, né, que ele basicamente serve para facilitar a extensão e a flexibilidade do código. Então, você consegue fazer uma sobrescrita de método, uma sobrecarga de método. Então, o que é a sobrescrita sobrecarga? A sobrescrita é quando você reescreve aquele método. Então, ele tem uma função e você agrega coisas a mais naquele método para ele executar aquela função, né? E a sobrecarga seria, a gente tem dois métodos parecidos, somente muda a questão de parametrização, né? Então, eu não vou entrar muito a fundo desse conceito de programação orientada a objeto, é mais para realmente a gente ter uma base boa para a gente poder seguir com o conceito do Solid, porque os dois, assim, andam de mãos juntas, né? Então, esses são os acrônimos de acrônimos, né? Então, a gente tem o primeiro, que é a responsabilidade única, né? Single Responsibility, o SRP. A gente tem o Open Close Principle, que é o OCP. A gente tem o Liskov Substitution, LSP. Interface Segregation, ISP. E Dependency Inversion, DIP ou DIP, né? Vocês vão vendo que os mais fáceis vão acabar sendo os dois primeiros, né, o de responsabilidade única e o princípio de aberto e fechado, e o terceiro de interface, de segregação de interface, tá? O de Liskov Substitution, de substituição de Liskov, e o de inversão de dependência, eles são um pouquinho chatinhos de entender, né, mas espero que com a analogia que eu faça vocês consigam absorver legal, tá?
Bom, vamos começar pelo SRP, né? O que que esse princípio ele diz para a gente? Ele fala o seguinte: uma classe ela tem somente um objetivo para ela mudar, tá? Então, quando a gente vai desenvolver uma classe, a gente não pode querer uma classe canivete, seguindo essa analogia que eu fiz aqui, né, com as imagens. A gente sempre vai buscar uma classe com um único objetivo, com um único contexto. Por quê? Porque se a gente cria uma classe cheia de funções, né, a gente cria uma classe, uma God class, uma classe bolha, é um termo recente que eu ouvi falar, que é uma classe que ela vai ter muitas informações, ela vai ter muitas responsabilidades, isso vai aumentar o acoplamento, vai dificultar teste, vai dificultar leitura, entendimento, manutenção, então assim, vai virar uma coisa muito morosa para você trabalhar em cima, né? Então é muito complicado você trabalhar em cima de uma classe cheia de funções, né? E o SRP ele está aí para arrumar isso, né? Ele é basicamente um conceito que ele fala assim, ó, vamos ter uma classe somente com um único objetivo, somente com um único contexto, né? Aqui a gente tem um exemplo de violação, tá, do SRP. Basicamente a gente tem uma classe, cadastrar produto use case, a gente tem o construtor dela, e logo abaixo a gente tem o método principal que é o executar, tá? Esse método, ele realiza algumas instruções. Então, primeiro, ele valida a request. Vocês estão vendo o comentário porque eu não implementei, tá? Imaginem que naquele ponto do código que eu comentei, ele tem um código de validação de request, que é a validação do que os dados do produto, o que foi enviado, se está certo ou se está errado, entendeu? Então é uma validação literalmente do que foi enviado para esse método de executar, tá? Depois a gente vai ter a parte de adicionar o produto no banco, a gente vai ter uma outra parte de verificar se o estoque está abaixo e repor o estoque, e logo abaixo a gente vai ter uma mensagem de sucesso se foi cadastrado com sucesso o produto, né? Tá bem simples mesmo. E qual que é o ponto? Onde que realmente ocorre o problema, né? Onde que é onde que é violado o princípio de responsabilidade única? Na instrução 2, né? Por quê? Porque nesse exato momento nós não estamos mais fazendo uma simples adição, estamos também verificando o estoque e também estamos repondo, estamos atualizando as quantidades. Então a classe ela ganha mais de um motivo para ser alterada, ela ganha mais uma função. Eu também não quero uma classe super anêmica, tipo uma classe que somente adicione o produto, mas claramente mostra que o verificar o estoque ele não faz parte desse módulo. Né? Ele está realizando funções a mais que para cadastrar o produto não serve. Então, como que a gente arrumaria isso? A gente removeria essa condicional, né, estoque, ponto verificar estoque abaixo, e junto também com a parte de repor estoque, a gente colocaria um outro módulo, entendeu? Um módulo que realmente se responsabilizaria por verificar o estoque e atualizar a quantidade, né? Seguindo aqui, a gente tem o princípio de aberto e fechado, tá? Esse princípio, ele também é um mel na chupeta, bem tranquilinho, e eu fiz uma analogia bem legal aqui. Então, o que esse princípio diz? Ele diz o seguinte, que as classes devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Esse princípio, ele basicamente diz, não mexe no que já está funcionando, entendeu? Estende o que está funcionando, ou seja, use a herança, né? E a partir daí você modifica para evitar problemas inusitados que aconteçam no código. Então, sei lá, se abriu, digamos assim, vou fazer uma analogia com o Nintendo Switch. Você abriu o Nintendo Switch, você desmontou ele, você incluiu alguma coisa nova nele, alguma funcionalidade, que seja uma ventoinha a mais. Talvez ele não funcione da maneira que ele deveria funcionar. Ele vai apresentar problemas, entendeu? Às vezes ele pode desligar no meio do funcionamento. Então, é justamente isso que o princípio de aberto e fechado, ele quer evitar. Ele quer evitar que você entre no que está funcionando e quebre o que já está funcionando. Então, nos exemplos do lado, que a gente vê que os joysticks eles estão embutidos em alguns outros componentes, esse é o caminho feliz. Então, a gente pega uma coisa que já está funcionando, né? E a gente trabalha em cima daquilo, né? Sem abrir, sem mexer no que já está funcionando, e assim mantendo e preservando o funcionamento da classe, do método, que seja, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de violação, não chega a ser bem violação, mas
isso pode vir a ser uma violação, né? Pode vir a acontecer uma violação nesse código. Por quê? O que acontece? A gente tem a classe calculadora de desconto. Dentro dela tem o método calcular desconto e esse calcular desconto é baseado nos tipos de cliente. Então a gente tem tipo de cliente regular, premium e VIP, tá? Se a gente for incluir um novo tipo de cliente, pode acontecer um problema, porque a gente, por mais que seja simples essa lógica, né, de simplesmente retornar um valor multiplicado com um número, nossa, é muito simples mesmo, mas quando a gente pega e coloca uma regra de negócio um pouco mais robusta, então a gente incrementa uma condicional, coloca uma regra de negócio mais robusta, pode vir a quebrar o que já está funcionando, né? Então, a gente teria que, para incluir um novo cliente, mexer nessa condicional, e aí isso pode acontecer, pode criar um novo problema, né? Pode criar problemas inusitados, exceções inesperadas no nosso código, né? E isso tudo vai impactar o cliente final, né? O usuário final. Então, qual que é o melhor caminho? A gente vai criar classes separadas e essas classes elas vão implementar uma interface. Essa interface é o e-cálculo desconto. E dentro dessa interface, o que, que ela diz no contrato? Que ela quer um calcular desconto, ela quer um método calcular desconto. Ela obriga todas as classes que implementam ela a criar esse método, né? E dessa maneira, se a gente precisar criar um novo tipo de cliente, basta a gente criar um desconto, não sei, desconto cliente master, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue preservar o que já está funcionando e incluir de maneira super tranquila coisas novas na nossa aplicação. Agora a gente vai para o princípio de Liskov, né, criado pela Bárbara Liskov. É um princípio um pouco complicado de entender, mas calma que vai dar certo. O que esse princípio diz? Ele diz o seguinte: objetos podem ser substituídos por seus subtipos sem que isso afete a execução correta do programa. Aí tem uma imagem bem padrão, né? Sempre quando você vai buscar Liskov no Google, acaba achando essa imagem. Então, basicamente, se ele se parece com um pato, né? Se ele faz quack igual um pato, mas ele precisa de baterias, pode ser que a sua abstração esteja errada, né? Então, como eu encaro a substituição de Liskov? Ele é basicamente uma prova real. Ele é uma prova real da herança. Então, dessa maneira, você consegue validar se realmente a herança está correta, né? Mas em que pontos a gente deve observar isso? Se você usa uma herança e você faz um override, você faz uma sobrescrita no método que já existe, e você altera as invariantes desse método, se você altera as pré e pós-condições desse método, digo, parâmetro e retorno, se você altera o core desse método, você está infringindo esse princípio, né? Porque não existe a necessidade de você ter feito essa herança. Às vezes valia mais você criar um método do zero, entende? Porque justamente você alterou completamente o comportamento daquele método que você herdou. Pode falar, Kainan. Uma dúvida. E entendi o que você falou, Will, mas quando que a gente pode fazer um override do método? Porque pelo que você está falando, o princípio de discovery fala assim, ó, não modifica uma coisa que né, que você herdou tá dizendo que tem que ser feito. Por exemplo, sei lá, automóvel anda, aí você cria um automóvel, sei lá, tipo moto. Sim. Era de automóvel. Aí eu crio lá um outro método em cima chamado, sei lá, anda, e modifica esse cara. Eu não posso fazer isso que você está falando para mim, certo? Então, o que você não pode fazer quando você vai fazer um override é justamente alterar a parametrização, o retorno, incluir exceções. E tem mais um outro ponto que agora me fugiu a memória, mas eu vou lembrar conforme a apresentação vai fluindo. Mas esses 3 pontos que eu mencionei são assim o core, né? Se você alterar isso, às vezes não é necessário você fazer aquela herança, entendeu? A sua abstração está errada. Então vale mais a pena você fazer um novo método com novos parâmetros, um novo retorno, do que você estender de um que já existe. Porque aquilo não vai servir mais para você. Entendeu? Você já alterou completamente. A herança,
A gente só faz quando realmente a gente tem um comportamento parecido em uma ou mais classes, né? Duas ou mais classes, perdão. E quando a gente vai fazer o override, normalmente é para ajustar pontos, é muito pontual mesmo, entendeu? Então, sei lá, a gente vai mudar a classe, em vez de cliente, em vez da gente criar uma entidade, chamar uma entidade cliente, a gente chama uma entidade produto dentro da classe. Mas assim, o core daquilo, retornar uma mensagem de sucesso, receber um atributo, acaba sendo muito parecido, né? Ele tem que seguir esse padrão, né? Consegui explicar bem? Eu vou ter que cala consente, hein, Kainan? Sim, sim, eu achei que eu tava desmutado, perdão, cara. Sim, ficou bem, cara, valeu. Beleza. Então, aqui no exemplo prático, a gente tem uma classe pato, tá? E a gente tem a classe pato de borracha. A pato, ela tem dois métodos, que é nadar e voar. E a pato de borracha, ela estende do pato, porque ela também é um pato em teoria. Só que qual que é o problema? O pato de borracha, ele não voa. Ele nada, igual ao pato, mas ele não voa, ele gera uma exception. Então, quando ele gera essa exception, a gente vê claramente que a gente está fazendo uma herança inválida. A gente vê que aquela implementação, que esse método voar, ele não cabe dentro dessa herança, né? Então, qual que seria o melhor jeito para a gente arrumar essa questão, esse código? A gente vai criar uma classe genérica, uma interface genérica, chamada ave. A gente pode colocar nadar, a gente pode até fazer, por exemplo, colocar fazer barulho, que seja, né? Porque o patinho de borracha também faz barulho, se você apertar. E a gente implementa essa interface nas classes pato e pato de borracha, com esse método genérico que ambas implementam. Então, as duas vão ser obrigadas a implementar o nadar, só que vejam que a pato, ela consegue implementar a voar, entendeu? E a pato de borracha, ela não vai ser obrigada a implementar esse contrato, justamente porque a interface não manda ela implementar esse método. Então, dessa maneira a gente corrige e a gente segue o princípio de substituição de Liskov, tá bom? Um próximo é o ISP, esse daqui também é bem tranquilinho mesmo, tá? O que o princípio de segregação de interface ele diz pra gente? Clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que eles não usam, tá? No exemplo da imagem, a gente tem uma impressora simples e a gente tem uma impressora mais robusta, tá? Agora a gente vai ver no código que, no código deixa bem claro mesmo, deixa bem em evidência como que esse princípio ele é ferido, né? Aqui a gente tem uma interface chamada multifunções. A gente tem três métodos: imprimir, digitalizar e fax. Quando a gente implementa na Canon Printer, que é a mais robusta, e na HP Printer, que é aquela mais basiquinha, essas classes são obrigadas a criar esses métodos, a implementar esses métodos. Só que, vejam, a HP Printer, ela não tem uma implementação desse método, porque ela não tem essa função, tá? Então, quando você vê essa situação, quando você der de cara, tipo assim, ó, implementei uma interface e tem um método que não está sendo usado, você já vai ver que você está ferindo o princípio, ou que está ferindo aquele princípio naquela hora, naquele código, o do ISP. Então, nesse momento, o que é interessante? Qual que é a abordagem? Você vai separar as funções, né? Então, no caso, eu não estou falando para você separar todas as funções, tipo assim, cada função tem que ter a interface, não. Mas as funções têm que estar dentro de uma interface que condiz com o seu contexto. Então, impressora tem o método imprimir, digitalizadora tem o método digitalizar. O iFax, né, que é a interface do fax, tem o método fax. E a gente tem as nossas classes, Canon Printer e HP Printer, só que dessa vez elas estão usando as interfaces que elas realmente precisam, né? E aí acontece, de fato, a implementação desses métodos, né? E não fica aquela rebarba, não fica um método sem ter uma implementação, né? E dessa maneira a gente consegue evitar, trabalha com clean code dessa maneira, né? Então a gente evita um código sujo, cheio de rebarba, como eu disse, né? Com métodos sem implementação, e a gente consegue
manter um SRP, né, a parte de responsabilidade única, né, então vocês vão ver que todos os conceitos, conforme a gente vai passando, eles vão se linkando de alguma maneira, então o LSP, ele é muito, perdão, eu coloquei LSP aqui, mas é ISP, perdão no slide, vou arrumar depois quando eu for subir lá, mas basicamente a gente vê que o ISP, ele é muito amiguinho do SRP, né. E bom, vamos para o próximo. Esse daqui é meio chatinho, tá? O princípio de inversão de controle. Por que eu digo que ele é chatinho? Quando você vai pesquisar, normalmente você vê injeção de dependência, você vê inversão de controle, só que você vê também você vê tanto o IOC quanto o DIP quanto o DAID, né? Então fica uma mescla, fica uma sopa de letrinha que você fica perdido. Só que quando eu for falar do DIP, eu não vou entrar muito profundamente na questão de injeção de dependência, tá? Eu vou falar exclusivamente da parte de DIP. E o que a inversão de dependência ele diz? Que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, ambos devem depender de abstrações. O que quer dizer isso? Que eu não vou implementar uma classe diretamente na outra, eu não vou soldar uma classe na outra, tá? Eu vou basicamente trabalhar com encaixes. E quando eu falo de encaixe, a outra frase vai deixar bem, vai ilustrar bastante isso, que é: abstrações não devem depender de detalhes, detalhes devem depender de abstrações. Abstrações são interfaces, tá? E a parte de detalhes são literalmente as implementações que eu mencionei. Então, uma abstração não deve depender de uma implementação. Por que eu digo isso? Porque uma abstração, uma interface, ela não tem que saber como funciona o método. Ela literalmente não tem que saber. Então, por exemplo, eu falo que eu uso uma interface, e aquela interface ela tem envio de SMS, e eu chamo o método de enviar SMS, eu não quero saber como é feito, entendeu? E o princípio de inversão de dependência, ele trabalha justamente em cima desse ponto, tá? Como eu mencionei antes, inversão de dependência é um conceito do Solid, injeção de dependência é um padrão de projeto, eles são diferentes. Mas a injeção de dependência trabalha do lado da inversão de dependência, tá? As duas andam paralelamente. Um exemplo de violação do DIP, tá? A gente tem a classe de e-mail service, e dentro dela tem um método de enviar e-mail. A gente tem uma classe chamada pedido service, e ela implementa diretamente, não por meio da interface, essa classe. E dentro do método do pedido service, que é processar pedido, no momento em que ele vai enviar o e-mail, ele chama diretamente o método. Dessa maneira, estamos infringindo o princípio de inversão de dependência, tá? Como que a gente arrumaria esse código? Qual seria a abordagem? A gente criaria uma interface. Com essa interface, a gente faria o e-mail service, implementar essa interface e usar esse método, e implementar esse método. E nesse serviço de SMS, a gente colocaria a nossa notificação service, forçando também ele a implementar essa parte de enviar notificação. Por quê? Em um futuro momento, se eu quiser colocar um fax, eu também vou implementar essa interface de notificação service. Então, consigo ficar incrementando e, dessa maneira, até mesmo respeitando a parte de Open Close Principle, né? Seguida, a gente tem a classe principal, que é o pedido service. Vocês conseguem enxergar, voltando aqui, ó. Aqui a gente tem uma implementação. Ali ele está chamando exatamente uma interface. Então, dessa maneira, a gente está seguindo o princípio do DIP. E dessa maneira, a gente faz a injeção via construtor e depois utiliza o método dessa interface. Dessa maneira, a gente evita acoplamento, um forte acoplamento, então a gente não está soldando. Então, por exemplo, vou dar uma analogia do carro que eu vi que é muito boa, ou melhor, a da casa. A da casa é perfeita. Digamos que a gente vai construir uma casa, e essa casa, ela precisa de um cabo específico para alimentar a fonte de energia, precisa de um cano específico para alimentar a parte de água da casa. Então, sei lá, você vai usar por exemplo, lá que eu fugiu aqui da cabeça, mas enfim, se você setar muito diretamente, se você implantar diretamente no código, se você soldar muito o código usando implementações diretas, sem usar a interface, vai ficar muito moroso de você alterar depois, porque a interface,
Você pegou aqui, tirou, você coloca uma outra interface depois com a parte de injeção. E voltando aqui, tem uma imagem que deixa isso bem claro, a parte de interface, que é justamente isso. Na imagem, a gente vê que os cabos eles estão diretamente ligados na tomada. Então, dessa maneira, a gente vê que corre um risco, a gente corre um risco da gente deixar nossa implementação muito frágil. Tá? Então, a interface é justamente o plugin da tomada, e isso vai permitir com que a gente faça as alterações necessárias de maneira super tranquila, né? Basicamente é isso, né? Os benefícios do Solid, como um todo, é basicamente a parte de redução de acoplamento, como eu disse. Então, a gente vai parar de depender de implementações, a gente vai depender de abstrações. Ele garante uma melhor reutilização do código na parte de herança, como eu mencionei, evitando códigos duplicados. Garante uma classe coesa e reduz a complexidade. Então, no caso, essa parte dá um gancho para a parte de responsabilidade única, justamente porque você vai bater o olho naquela classe, você vai entender o contexto, você vai entender para que serve, e você vai eliminar a complexidade daquela classe se você implementar o princípio. Um dos exemplos que eu tenho na prática, uma vez eu precisei desenvolver uma parte de guias, tá? E essa aplicação de guias, ela tinha muitas funcionalidades dentro dela. Então, ela tinha que criar um código de barras, criar uma autenticação, obter dados do cliente, obter dados do veículo. Então, ela fazia tudo dentro de uma classe, era literalmente uma God Class, tá? Dessa maneira, a gente não reutilizava, literalmente, a parte de código de barras e autenticação. Então, a gente podia reutilizar, porque tinha várias guias, tinha umas 11 guias que dava para reutilizar o mesmo código. E é justamente disso que a parte de responsabilidade única diz, né? Então, dessa maneira, a gente deixa as classes mais coesas e a gente deixa elas reutilizáveis. A gente facilita uma manutenção do código, deixando o código mais resistente a mudanças, então isso é mais a questão do open close, mas todos eles também, todos esses princípios também, eles carregam um pouco desses benefícios. Eles auxiliam na criação de testes unitários, né? Principalmente o SRP. Então, digamos, você entrou numa classe, vai fazer um teste unitário, você vê que a classe tem 3.000 linhas, como que você vai fazer um teste de unidade naquilo, né? Vai ser muito complicado, vai ser muito trabalhoso. Então, é basicamente isso. Vou abrir aqui para perguntas. Também queria agradecer pela atenção. E aqui tem o QR Code do meu LinkedIn, para quem não me segue lá. Caramba, velho. Ela conseguiu resumir o Solid em meia hora, em 40 minutos, bicho. O rapaz levantou a mão, deixa eu só ver aqui quem que levantou. Acho que foi o Igor. Isso. Fala aí, Igor. Fala, William. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma correlação entre utilizar o Solid e a questão de testabilidade em um projeto? Então, se eu aplico mais os padrões os princípios do Solid, isso se reflete na parte de questão de cobertura de teste, de alguma forma, tem alguma correlação? Com certeza, principalmente porque no momento em que você usa uma implementação, como eu mencionei anteriormente, você, além do acoplamento que ele gera, então você não depender de uma abstração, além do acoplamento que ele gera, deixa muito mais difícil para você mocar as classes, né? Então, num contexto de testes, quando a gente utiliza interfaces, né, o conceito DIP, a gente deixa muito mais difícil, quando a gente não usa as interfaces, deixa muito mais difícil a parte de teste, tá? Então, outro ponto é a parte de SRP, como eu mencionei agora, né? O código vai estar gigantesco para testar cada parte do código naquele momento vai ser muito difícil e cada caso de teste vai ficar gigantesco, né? Faz sentido. Beleza, obrigado, cara. Ótima apresentação. Tamo junto, Igor. Alguém aí tem mais alguma pergunta? Pode falar, professora. Nossa, acho que foi a melhor aula de orientação a objeto que eu já assisti, hein? Obrigado, professora. Tá, mas eu tenho uma pergunta. Eu perdi os 10 minutos iniciais.
Esse certo? Solid é uma ferramenta que você usa em desenvolvimento ou porque assim, Solid para mim era ferramenta para engenharia civil, ou ele vem com os conceitos de uma linguagem para criação de software? Eu fiquei em dúvida do que é esse Solid. Entendo o Solid como uma boa prática de desenvolvimento, tá? O Solid, ele ajuda a gente a arquitetar um software de maneira escalável, ele permite que a gente crie um software coeso, porque justamente ele diz o que a gente não pode fazer. Justamente pelo ponto de que a gente não pode criar classes gigantescas, God Class, não podemos criar, a gente precisa se apoiar em componentes como a herança, né, em princípios como a herança, em princípios como o polimorfismo da maneira correta. Então ele acaba sendo um guia de desenvolvimento. Ele não é uma bala de prata, tá? Existem uns momentos, sim, que a gente vai infringir a lei, sim, do Solid, mas é a vida do desenvolvimento, não tem o que fazer. A gente busca sempre seguir o Solid para deixar o código sempre em ordem, e aí entra na parte de clareza do código. Então, quando a gente vai levar isso para um cenário mais macro, digamos que outras pessoas também estão mexendo no nosso código, a gente facilita a manutenção, essas pessoas vão saber ler nosso código, ele vai ficar mais adaptável à mudança, a gente vai facilitar a parte de teste, a gente vai fazer redução de bug, a gente vai aumentar a clareza de responsabilidade. Então, é basicamente isso. Agora ficou mais claro. Só queria complementar, eu acho que é interessante. Eu acho que não sei se eu tô errado, mas acho que a Neide, ela é provavelmente de alguma outra área, né? Ela não é da nossa área de Não, TI. ela foi minha professora, inclusive. Ah, é? De TI, Ah, que legal, que legal, que legal. Ah, legal, bacana. Desculpa, Neide, não. Porque assim, eu costumo falar que Solid, desculpa roubar um pouquinho, sequestrar um pouquinho a sua palestra e tal, Solid, tranquilo. essas coisas, tem muito mais relação, como se fosse, você falou de ferramenta de engenharia civil, mas ele, acho que é como se fosse uma instrução do que você deve ou não deve fazer. Por exemplo, você vai construir uma casa, né? Você falou de engenharia civil aí, então você vai construir uma casa, você vai evitar colocar o banheiro do lado da cozinha, né? Exatamente. Né, ou algum lugar que o banheiro não consiga ter uma janelinha ali para, né, evitar o mau cheiro e tudo mais. Então, eu acho que sai mais ou menos nesse esqueminha de regras aí. Exatamente. Quando a gente fala de Solid, ele é uma das boas práticas. Ele é uma das boas práticas. O Solid, assim como o Clean Code, eles são, assim, são farinha do mesmo saco, né? Eles ajudam a gente a criar código modular, código que, assim, quando alguém vai fazer uma manutenção, ele não quebra de maneira fácil, né? A gente consegue manter uma arquitetura robusta, então outras pessoas que forem desenvolver, elas vão ver a maneira com que é criado o nosso software, elas vão se basear, e dessa maneira o código ele vai crescendo sozinho, né? E ele vai se mantendo escalável, ele vai se mantendo forte conforme for incrementando novas funcionalidades, novas features e assim por diante. Eu tenho um outro ponto que eu queria levantar aqui, que é uma pergunta que eu mesmo faço, né, e eu mesmo respondo, que é como que a gente pode refatorar um código legado que não segue os princípios do Solid, tá? Isso, tipo, garantindo a parte de continuidade do desenvolvimento, sem atrapalhar o desenvolvimento nem nada, né? Então, digamos, a gente é um time de, sei lá, 4 pessoas, né? E o nosso time não pode parar o desenvolvimento de novas features, né? Então, como que a gente faz para implicar, tipo, implantar o Solid no nosso código? Primeiro, a gente vai fazer uma refatoração incremental, ou seja, a gente vai fazendo pequenas alterações. A gente não vai pegar um código inteiro e vai ajustar ele. A gente vai incrementando conforme a necessidade. Ah, vou mexer no módulo de pagamentos porque a gente vai colocar um pagamento novo. Ah, vi o código, vou incrementar e vou subir, tá? Então, é aos poucos. Nunca a gente vai pegar o código inteiro, por quê? Porque quando a gente pega uma coisa que já está funcionando, o risco de
de quebrar é muito grande, o risco da gente passar por cima de alguma regra de negócio, e isso vai transformar o processo em uma coisa muito complicada, né? A gente vai introduzir os testes automatizados, porque isso vai ser o principal apoio que a gente vai ter para esses ajustes, né? Então, por exemplo, você mexeu em poucas coisas lá, mas as poucas coisas que você fez, o teste faz cobertura e ele valida a entrada e saída, né? A gente vai aplicar principalmente o SRP, que é super simples, né? É super simples. Você pegou um código gigantesco, cria um diretóriozinho, cria uma classezinha para aquela função e segue a vida. Não vai precisar mudar a lógica nem nada, é Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? A gente vai também implementar interfaces, isso daí qualquer software tem que ter interface, tá? Eu digo mais para códigos grandes, códigos muito pequenos, uma POC, que seja, não é necessário, né? E a parte de seguir o Open Close Principle é fundamental, então, às vezes, é mais importante, então você vai incluir uma coisa nova, às vezes é importante você seguir o OCP, por mais que aquele software esteja ruim, herda dele e trabalha em cima para evitar grandes catástrofes, né? E dessa maneira você garantir um tempo hábil assim no desenvolvimento, né? Então, sei lá, você está no finalzinho de sprint, né? Você já finalizou todas as suas demandas, pega para fazer um débito técnico e começa a implementar essas partes, né? Começa aos poucos introduzindo o SRP e o OCP. Revisões de código e colaboração, então sempre quando você for subir alguma coisa, uma PR, uma pull request, para quem não sabe, é quando vai subir um código para um ambiente homologativo ou produtivo. Então, sempre chame pessoas, né, para revisar o seu código, para conversar, para debater, se realmente faz sentido ter aquela funcionalidade naquele lugar. Então, é sempre bom discutir, né? E, por último, a parte de documentação é fundamental, né? Hoje é muito raro, assim, as empresas terem documentação de todos os softwares que elas fazem. Isso eu acho um grande problema, justamente pelo efeito caminhão. Então, tá todo o conhecimento na mão de uma pessoa só, né? Isso é muito perigoso, porque se essa pessoa, sei lá, sai da empresa ou bate as botas, simplesmente o time fica na mão e o desenvolvimento ele fica emperrado, né? E é basicamente isso, pessoal, que eu tinha para passar. Se essas últimas considerações aí levantou alguma dúvida, pode falar. Se não, é isso aí. Quem cala consente. É isso, Kainan. Boa, cara. Bom, se não teve pergunta, ou é porque todo mundo entendeu bastante, ou porque ninguém entendeu nada, cara. Exatamente, é um dos dois, né? Sempre um dos dois, não, brincadeira. Eu acredito que o pessoal entendeu, porque assim, eu obviamente já conheço e tal, mas assim, cada apresentação que eu vejo sobre esse assunto, e essa é a segunda vez, tá, para quem não sabe, é a segunda vez que eu tô assistindo essa apresentação do William. Né? A gente entrou aqui na reunião, tá conversando, ele falou, cara, é engraçado, porque a primeira vez que eu apresentei isso com um certo olhar. Agora eu estou apresentando com um olhar um pouco diferente, já com uma visão um pouco diferente. Então, quem está entrando agora talvez tenha uma visão parecida com o que eu tinha, sei lá, faz o que, 1 ano isso, a apresentação? 2 anos já? Não, até mais, eu acho, cara. Acho que faz 3 anos a apresentação. E assim, a cada vez que eu assisto uma apresentação, na segunda vez que eu assisto a do William, e algum outro material, eu pego algum detalhezinho ali que eu não tinha pegado, cara. É muito da hora, cara. E Solid é engraçado porque é um conceito. A gente estava falando sobre isso também antes de começar a gravar, né, William? Que o pessoal começa a ver ali o fundamento, a descrição de cada uma das letrinhas e fala, cara, mas por que essa letrinha aqui significa isso, mas essa outra letrinha significa o contrário disso, né? Exatamente. Então, como que eu vou aplicar um negócio que uma hora ele fala para fazer A, outra hora ele fala para não fazer A? Não é nem para fazer B, exatamente. né? Eu acho que são coisas complementares, né? Pode falar. Sim, exatamente. Desculpa ter cortado aí, mas uma das coisas mais engraçadas é quando você pega um código legado, gente. Assim, eu tive a experiência de pegar como eu disse, aquele de guias, né? Cara, o código era gigantesco, ele tinha mais de 4.000 linhas, eram 11 classes de 4.000 linhas, implementando o mesmo método de código de barras, de autenticação, de obtenção de dados do veículo, né? Porque era uma guia de DPVAT, de multas e afins do Detran.
Então, assim, foi uma coisa muito complicada de trabalhar em cima, mas você vai notando que você faz o primeiro. Você mexe no primeiro código de guias, e aí você fez lá a separação, você usou o princípio de SRP, cara, todos os outros, você vai deletar todas aquelas outras linhas e chamar uma classe, que já tá tudo lá. Você vai chamar uma interface e ó, segue a vida, entendeu? Não precisa mais se matar para recriar a roda, não precisa ficar perdendo tempo desenvolvendo uma coisa que já existe. Inclusive, uma das coisas, conforme você vai namorando o Solid, né? Conforme você vai aprendendo sobre ele, você vai pegar o seu código, às vezes você já aplicou tudo de Solid que você pensou, aí você vai olhar e você vai falar, cara, eu acho que dá para melhorar ainda mais. Eu terminei aquela aplicação de guias, e eu já pensei que, tipo assim, cara, já dá para colocar, dá para deixar mais modular ainda, entendeu? Dá para, assim, deixar uma coisa só, 11 diretórios, vamos converter para um só, entendeu? Mas aí é demandar um desenvolvimento a mais, a sprint já tinha passado para aquela demanda, então era melhor seguir, pegar uma outra feature para fazer, mas assim, fica como débito técnico, já tá pampeado, já tá conhecido, já tá arrumadinho, é só realmente encaixar as peças, entendeu? Mas isso que você falou é legal, só que também é perigoso, né, cara? Porque tem cara que fica refatorando, e tipo, o negócio não sai nunca. A gente teve um exemplo que eu não vou citar o nome, acho que você deve imaginar, se você não imaginar depois. Não, eu já sei, peguei no ar aqui já. Pegou no ar, que a pessoa fica refatorando, 3 meses a mesma feature ali, o mesmo código, que achou uma forma melhor, cara, ser perfeccionista em alguns momentos é interessante, faz sentido, mas você tem que ter um limitador ali, né? E também é uma boa prática você entregar, fazer o negócio funcionar, né? Acho que a maior boa prática, além de tudo, é fazer o negócio funcionar. Né? Já dizia o nosso amigo o Marcolinha, né? O importante melhor é saber fazer. É melhor você fazer um cavalinho organizado. É só saber fazer o cavalinho organizado. Tá tudo certo. Exatamente. E tem que cuidar dos pôneis depois, né? Isso, tem que cuidar dos pôneis depois. Para quem não entendeu, o cavalinho a gente fala que é o tal do Go Horse, né? Que você faz o código lá de qualquer jeito para entregar, né? Então faz aí, entrega, né? Mas, pô, vai fazer um Go Horse, né? Um cavalinho. Faz pelo menos organizado, ele não faz tão mal assim, né, velho? Então, entregar também é importante, né? Então, exatamente. O cliente não olha se o código tá bonito, né? Quem tá usando não fala assim, nossa, o código tá bonito, né? Isso é um grande dilema, né, Kainan? Isso daí é um tópico de uma apresentação, inclusive, cara. Total. Porque assim, quando a gente começa a desenvolver, a gente quer ser aquele cara proativo. Nossa, cara, aprendi uma coisa nova, vou implementar no código. Vou arregaçar, você tá louco, olha isso, cara. Vou vou converter essas 50 linhas em uma só. Fica vendo. E aí, cara, às vezes não é necessário, entendeu? E eu digo isso por quê? Porque, assim, momentos melhores virão naquele momento para você refatorar. Alguma hora ou outra vai ficar sem demanda, vai ser um momento que você pode pegar para você atuar nesses débitos técnicos. Talvez nunca chegue, talvez assim, final de ano, o pessoal não quer subir nada novo, você trabalha em cima desse débito técnico, então fica lá por muito tempo. Mas assim, sei lá, sobrou, terminou sua demanda, você está mais tranquilo na sprint, ou você está mais tranquilo, terminou o seu card, sua aplicação, pega, faz um pouquinho, uma branch separada e depois sobe, entendeu? Sim, total. Mas é isso, cara. Cara, isso eu acho que é muito importante, né, cara? É ponderar o que é como que é? Tipo, tem uma frase que alguém falou uma vez pra mim, tipo, o bom feito como que é? É melhor feito que perfeito. Melhor feito do que... exatamente. Solid tá aí pra gente não fazer coisa ruim, né? Pra gente não colocar o banheiro dentro da cozinha, exato, né? Porta fechada, sem janela. Mas, cara, pô, você tem uma situação aqui, você só tem espaço para colocar o banheiro do lado da cozinha, é melhor você colocar o banheiro do lado da cozinha do que você não ter um banheiro, né? Cara, exatamente. Cadê o banheiro aqui, né? Vamos de um banheiro, né? Então... Eu tô passando exatamente por um problema parecido agora, no que eu tô vendo, eu tenho que estudar uma package gigantesca, cheia de procedure, e tá assim, tá tudo junto, cara, tá uma delícia, assim, cara. Tá uma maravilha, tá, nossa, você fica perdidinho. E cara, assim, o Solid, e uma coisa que assim, é atemporal. Você vai estudar de começo,
você vai entender, você consegue aplicar. Depois você vai estudar de novo, você vai entender, vai pegar alguma coisinha que você deixou passar, mas você já sabe aplicar. Às vezes é realmente uma teoria assim que você deixa passar, que você não salvou no disco rígido vulgo cérebro, mas assim, cara, é sempre bom revisitar tudo. Ah, sei lá, pô, cara, o que é o C Sharp? O que é o C Sharp? Cara, vai lá, lê de novo o que é o C Sharp, entende o que é o .NET, o que é um framework, volta que às vezes faltou alguma coisinha na teoria que você não pegou, que vai fazer completamente a diferença, entendeu? Pra caramba, aqui pra mim já tô tendo outra visão aqui do processo, bicho. Já tá até careca de saber, né, Caio? Já, mas é isso, senhores. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser colocar alguma observação, complementar, dá os parabéns aí, evitem xingamentos, não, Por brincadeira. favor, não mutem o amiguinho também. Não mutem amiguinho. Fiquem à vontade aí para perguntar, para parabenizar, fiquem à vontade para abrir o microfone, tá? Valeu, Igão. Igor mandou parabéns, William. Top. Pô, eu achei muito massa a iniciativa de publicar no YouTube essas livezinhas, hein, cara? Você viu, cara? Depois dá uma olhada no canal. Eu vou mandar aqui para vocês, para quem não está no grupo e quiser, inclusive, entrar no grupo. A gente tem um grupo do grupo de estudos aqui, um grupo no WhatsApp. E lá a gente divulga quando tem palestras que estão rolando, né? Às vezes, quando acontece, a gente puxa um assunto lá e discute. É um pouquinho mais raro, não vou mentir para vocês, mas eventualmente acontece, né? Eu vou mandar aqui para vocês, quem quiser acessar o canal no YouTube, tem o drive das palestras, inclusive eu tenho que atualizar que tem algumas palestras que não estão ali. Tem a página do LinkedIn, se vocês quiserem seguir, acompanhar a gente lá também, a gente publica também lá. E o grupo do WhatsApp, você clicou aí, você vai cair lá, vai cair a solicitação, eu libero para vocês o acesso. E aí vocês não podem ficar por dentro lá das próximas palestras. Inclusive, semana que vem já vai ter mais uma relacionada a DevOps, tá? Então, fiquem atentos lá, entrem no grupo que a gente vai divulgar direitinho, tá? E o Matheus... Acabou de entrar uma pessoa, cara. Acredita? Matheus... Cadê? Matheus Hisashi. É isso, Matheus? Isso não apareceu aqui na minha lista, mas deve estar entrando aí, deve estar logando. Matheus, não sei se você já estava aqui, mas a gente já está finalizando a apresentação, tá? Mas fica à vontade, se quiser fazer alguma pergunta também, o Will ainda está aí, tem um tempinho, se o Will quiser também, né? Ah, não, pode ficar à vontade aí. Mas é isso, pessoal. Então, parabéns, Will, foi muito legal, cara, gostei pra caramba, como eu comentei, peguei mais alguns detalhes aqui que eu não tinha pego, e gostei bastante mesmo. Também quero agradecer ao pessoal que participou, né? Algumas pessoas já saíram, já a gente viu que está no finalzinho. Para quem entrou agora também, não sei se o Matheus de fato entrou agora ou se ele entrou e saiu, mas também obrigado aí pela presença e tudo mais. Para quem não assistiu, esse vídeo aqui vai estar publicado no YouTube provavelmente daqui uns 2 dias, até eu compilar, fazer alguns cortes aqui de algumas coisas que talvez a gente tenha falado besteira, tá? Mas, e aí eu publico no YouTube também, normalmente eu coloco lá no grupo para quem tá lá dentro do grupo, para poder ver o vídeo do Will. Beleza, Will? Aí eu te mando Beleza, também, maravilha. pra galera. Fechou? Opa, Matheus levantou a mão. Manda aí, Matheus. Eu realmente cheguei agora, vai desculpando aí. Não sabia o horário. A pergunta é como explicar a sua origem em 1 minuto? Não, cara, nós passa aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos ver, é um desafio bom, né? Fica à Depois o vontade. Kainan se vira para fazer esse corte. Quer ligar o cronômetro, cara? Olha, mano, boa ideia, hein? Boa ideia. Liga o cronômetro aí. Vai lá. Fica à vontade aí, cara. Beleza, vamos lá. Então, princípio de responsabilidade única, você não vai ficar colocando métodos indevidos em classes e que não fazem jus. Então, em nenhum contexto você não vai ficar incluindo coisas nada a ver no código, né? Então, sei lá, você vai cadastrar um produto, você não vai colocar um método de verificar estoque, sendo que não faz sentido para aquele contexto, né? A gente só quer cadastrar um produtinho.
Parte de Open Close Principle, não mexa no que já está funcionando. Sempre faça a herança e depois você faz a alteração em cima ou melhor, na parte na classe filho. A parte de substituição de Liskov basicamente é uma prova real da herança. Então a gente consegue saber se a herança ela está válida ou não. Então, como ela não vai estar válida, é quando a gente altera as pré e pós-condições, a parte de exceção e todo o funcionamento de invariáveis dentro dela, tá? A parte de segregação de interface, sempre que você vê que você está implementando uma interface e um método dentro dela não está sendo usado, né, não está sendo implementado, tá errado, então não faça, então coloque em uma interface à parte aquele método. E a parte de inversão de controle não dependa de implementações, dependa de abstrações. Nunca use direto uma implementação chumbada, então chama interfaces. É basicamente isso. Já dá o cortezinho pro TikTok, já. Pô, valeu, obrigadão, ó, vai desculpando aí. Mas Isso. ficou bem claro, tipo, acho que na época da faculdade a gente meio que já aplicava Solid sem saber, então, né? Exatamente, cara, eu também pensava assim, nossa, que conceito besta, eu já faço isso tudo, mas às vezes você pega um código de 2003, foi desenvolvido assim na era Cretácea, e o Primeiro cara... que chora, né? Nossa, meu amigo. O cara conseguiu explicar Solid em 1 minuto e meio, cara. Tempo recorde. Tempo recorde. Maravilha. Se tiverem mais alguma pergunta, também fica à vontade, cara. Eu acho que é isso, Kainan. Vamos fechar já para a pergunta, que eu acho que é a 5ª vez já que a gente está abrindo para pergunta. Quando tiver pergunta, a gente vai deixando, cara, não tem problema nenhum. Pessoal, é isso. Obrigado novamente para quem ficou, né, para quem assistiu. Vai estar publicado logo mais aí no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Will. Foi muito boa, cara, a palestra, velho. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, senhoras. Valeu, pessoal. Tchau. Para a gravação aqui.